Olá pessoal, mais um vídeo para nossa reflexão. Lembrando que se esse vídeo estiver sendo bom para você ou para alguém, compartilha, se inscreve lá no canal para que você possa receber em primeira mão quando o vídeo sair e que ele possa ser útil para outras pessoas em tempos de isolamento social, que possamos estar perto através da tecnologia. Então vamos começar com a nossa prece. Convido a todos para fechar os olhos. Mais uma vez, Jesus, queremos te agradecer por estar entre nós, agradecer ao Pai por tanta bondade que se derrama. Apesar das dificuldades que vivenciamos, sabemos que não estamos sozinhos, que temos o amparo de nossos amigos, o amparo de Deus e de Jesus. Que esse amparo, esse auxílio possa estar em todos os corações, hoje e sempre, que assim seja. Então nós queremos falar hoje do Evangelho no Lar. Nós vamos basear o assunto do Evangelho nesse livro, que é uma psicografia do Chico, pelo espírito Neio Lúcio, que se chama Jesus no Lar. Esse livro é uma coletânea de histórias sobre Jesus, sobre a vida dele com os discípulos, o seu cotidiano. Se nós pensarmos na vida pública de Jesus, o que temos no Evangelho é muito pouco do cotidiano, da rotina de Jesus. Então, nós temos duas coleções muito boas, que uma é essa, Jesus no Lar, que é do Neio Lúcio, e a outra é a Boa Nova, do Humberto de Campos, em que traz pra gente bastante histórias do cotidiano de Jesus com as pessoas, com seus discípulos. Então, nesse livro aqui, que é um livro que eu acredito que todos nós poderíamos ter para ler uma história por dia, ter na cabeceira da cama, fazer as nossas reflexões antes de dormir. E no comecinho aqui, na primeira lição, ele fala sobre o culto cristão no lar. Então, como o nosso assunto hoje é o culto do Evangelho no lar, nós gostaríamos de buscar na história onde tudo isso começou. Uma vez que muitos lares cristãos traz esse hábito do culto no lar, junto com a sua família. Então, ele iniciou lá com Jesus e Pedro. Jesus na casa de Pedro, quando Pedro questionava sobre algumas coisas, as suas dúvidas do cotidiano. E aí ele pede a Jesus que fala com firmeza para ele de uma conversa produtiva, onde todos pudessem aproveitar os ensinamentos. Então Jesus pergunta para ele: o que você faz quando você pesca? Uma vez que Pedro era pescador. Então ele responde que com o peixe ele escolhe os melhores para levar para o comércio. Ele sempre procura vender os melhores peixes. E ele ainda pergunta: o que faz um oleiro? Provavelmente escolhe o melhor barro para fazer os seus artefatos, as suas vasilhas, os seus vasos. E Jesus ainda pergunta para ele: o que faz um carpinteiro? E Simão responde que certamente o carpinteiro escolhe a melhor madeira, os melhores instrumentos para construir aquilo que é necessário. Então Jesus, diante dessa questão profissional da época, ele coloca para Pedro assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, como preparar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então ele coloca para nós que o lar é o ambiente onde vai se aperfeiçoar as almas
para o mundo. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno que nos parece tão distante? Então ele vem nos falar desse ambiente doméstico, o qual nós devemos prepará-lo para as almas que vivem entre nós, que é a nossa família. Joana de Ângeles nos diz que o culto do Evangelho no lar é tão importante que se num prédio entre vários apartamentos, um deles fizer o Evangelho no lar, todos os demais serão beneficiados. A caixa d'água desse prédio será beneficiada pela fluidificação de elementos positivos. Se uma casa, numa rua, num bairro fizer o Evangelho no lar, ela serve de ponto de luz, de apoio às demais residências e aos espíritos que ali se encontram. Então, o Evangelho no lar, ele é para nós o convite para que Jesus adentre a nossa casa, para que ele permaneça conosco, não somente na hora do Evangelho, mas por todos os dias da semana. E como é que a gente faz o Evangelho no lar? A orientação é que nós encontremos junto aos nossos familiares um dia e um horário apropriado que seja possível para que todos, ou pelo menos alguns deles, possam estar presentes. Marcamos religiosamente aquele dia e horário para que possamos nos unir e reunir em nome de Jesus para fazer uma leitura do Evangelho, discutir a respeito de modo saudável, evitando contendas, evitando intrigas. O momento do Evangelho no lar é um momento de aprendizado e de reflexão. Não é momento de repreensão, de brigas, de discussões. Coloca-se uma jarra de água para que possamos tomar dela, servir aos demais e até mesmo utilizá-la durante a nossa semana. Fazemos a nossa prece inicial, a leitura do Evangelho e aquela conversa saudável a respeito do que lemos. Certamente, nesse momento, estamos abrindo os nossos corações para que Jesus adentre a nossa casa e esteja entre nós. O Evangelho, você pode utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento que você certamente tem na sua casa. Independente da denominação religiosa que você tenha, é o convite para Jesus estar entre nós. Então, a Boa Nova, ela nos serve de sustentação para a nossa família. Quando oramos junto, a enfermidade se vai, as intrigas desaparecem, recebemos a segurança do plano espiritual para nos auxiliar nas dificuldades das nossas vidas. Então fica o convite para que você se reúna à sua família e faça o Evangelho no lar. Aproveitando esse momento de isolamento social, certamente alguns de nós estamos sozinhos. E aí fica a pergunta, mas estou só, como devo fazer o Evangelho? Jesus disse que nunca nos abandonaria e que onde houvesse 2 ou mais em seu nome, ali ele estaria. Você jamais está sozinho. Está cercado de amigos espirituais, do seu bom anjo guardião, que certamente está com você. Faça o Evangelho na sua casa. Convide Jesus para estar com você. Faça em voz alta, para que, ao falar, você também possa ouvir aquilo que Jesus nos deixou. E aqui nesse livro, nessa lição, nós temos o parágrafo do encerramento, em que Jesus convida Pedro, dizendo:
Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna a claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Imitemos Jesus e façamos o culto do Evangelho em nosso lar. E assim, terminando o nosso vídeo, vamos agradecer ao Mestre Divino por ter nos deixado tantas instruções, que o Evangelho no lar possa se estabelecer em nossa casa, junto àqueles que amamos, ou mesmo no nosso coração. E Jesus permaneça entre nós, nos fortalecendo, nos amparando e nos dando todo o suporte que necessitamos para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja. Até o próximo vídeo.